Bom, pessoal, então vamos deixar a Lu ir mediando aí do jeito que ela acha mais interessante a apresentação dela, tá? Tá com você, Lu. Tá bom. Ô, gente, eu não estou enxergando vocês que eu coloquei a tela cheia, mas vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem, né? Que minha fala é para vocês, tá? E eu espero muito que seja útil, né? De alguma forma, nem que seja uma pontinha, né? Porque assim, eu acredito que tem alguns momentos que a gente escuta algumas coisas que naquele momento não faz sentido, ou faz sentido, né? Mas que em algum momento da vida a gente acaba lembrando, né? E fazendo associações, analogias que são úteis para a gente. Então, meu nome é Luciana Branco, né? Eu fiz graduação, mestrado e o doutorado na área de administração. Sou apaixonada pela gestão, acredito na gestão porque o país ele movimenta, porque existe gestão para pensar nos detalhes, para pensar naquilo que é realmente importante para o consumidor, para aquilo que agrega valor, para aquilo que traz uma viabilidade financeira, né, que conversa com o mercado, que pensa na produção e nas operações de uma forma que realmente sirva ao mercado e à empresa. Eu, ao longo, né, do meu desempenho, né, de carreira, eu me formei há 27 anos em administração, eu formei pela PUC, meu doutorado também foi pela PUC. Tenho, ao longo desse tempo, né, logo que eu me formei, e desde o período que eu estudava, né, a partir do segundo ano, eu já comecei a trabalhar nessa empresa que eu vou falar sobre ela, né, que é uma granja, né, de suínos. Vou falar das atividades dela. E, além disso, eu iniciei minha carreira como docente numa escola técnica, que é aqui em Sete Lagoas, que é a Escola Técnica Municipal, inicialmente no curso de gestão do agronegócio, e depois eu estruturei, né, e fui professora do curso de gestão administrativa. Depois comecei a lecionar numa faculdade cooperativa aqui em Sete Lagoas, e atualmente sou professora tanto no Unifem quanto na faculdade Unimed, que é também uma cooperativa. Coordenei o curso de administração e trabalhei nessa instituição, né, que eu fiquei um tempo fora e voltei por quase 20 anos. É uma instituição que eu tenho um apreço muito grande, né, como todas as outras, né, que eu trabalho. Então, gente, nosso tema aqui hoje é a produção enxuta, né, o sistema Toyota de produção. E aí a gente pode pensar assim, gente, produção numa fazenda, né? Será que se aplica, né? Então, se nós pensarmos lá nos princípios de uma produção enxuta, né, a gente começa a pensar o que dela a gente realmente aplica numa empresa rural, né? Que a gente precisa, né? Fazendo um parêntese, para entender que hoje o agronegócio ele a grande atividade aí do país em termos de geração de divisas, né? E tem aí um grande volume em termos também de emprego, né? Então, é uma área que cresce muito, tanto em termos de produção e em termos de produtividade, quanto em termos de intervenção tecnológica, de evolução. Né? Hoje a gente tem um conjunto muito grande de startups nessa área, né? Atualmente eu faço parte, juntamente com o diretor-geral, né, da unidade da Embrapa, aqui em Sete Lagoas, de um grupo que nós estamos estruturando o ecossistema de inovação para a nossa cidade, né, que é Sete Lagoas. Então, assim, o quanto que a gente vê com o agronegócio, ele avança, né? E a Embrapa como sendo um centro de conhecimento, né? E eu, né, tanto como docente e como gestora, né, no agronegócio, vejo essas possibilidades e o quanto que isso, né, tem que ficar muito na nossa mente
né, como gestores, né, o quanto que a tecnologia, o quanto que a evolução, o quanto que a inovação, ela deve dialogar com essas áreas, né, da produção, da comercialização, né, da gestão de pessoas, né, como meio da gente realmente aproximar do mercado, né, não existe oferta se não houver demanda, né? Não existe um diálogo, um alinhamento se esses dois, né, lados aí, consumidor e empresa, não estiverem bem alinhados. Então, o sistema Toyota, ele surge, né, num período aí em que o Japão precisava de reestruturar no pós-guerra. Então, a questão de reduzir desperdício era um ponto fundamental, porque ele precisava de gerar mais com menos para ele se reestruturar, né, recompor aí do quanto que ele tinha gasto aí no período de guerra. E a eficiência e a eficácia eram conceitos fundamentais, né? Eficiência para realmente ela conseguir produzir mais com menos recursos, né? E eficácia para realmente produzir aquilo que o mercado precisava e ser competitiva, né? Então, a gente não pode falar aí do Lean Manufacturing sem falar, né, dos 7 desperdícios clássicos aí, né, do Lean. Quando a gente fala aí do sistema Toyota, Lean Manufacturing, produção enxuta, né, vem para a gente um combate muito grande a esse desperdício, né, de realmente desenvolver atividades que agregam valor para o consumidor. Então, o grande norte da produção, né, nas empresas e de forma, da mesma forma aí no agronegócio, é produzir e realizar atividades que agregam valor para o consumidor, né? Então, nós vamos ver como que essa granja faz a gestão de estoque, né, de uma forma adequada para combater os desperdícios aí na produção. Mesmo a produção dela sendo uma produção que não é tão exatinha e perfeita, né, porque depende de clima, depende do contexto ambiental, depende de uma evolução que não é de total controle humano, né, que é a evolução dos animais, né, da gente tentar ter um período que alinhe, né, aquela demanda do consumidor com a disponibilidade de produto para ele, né, combatendo a espera, que é algo que o consumidor ele não quer esperar, né, não tendo uma produção em excesso para além do que o mercado demanda, o que a empresa optou por entregar para esse mercado, pensar nos processos para que a gente realize aquilo que é realmente necessário, que agregue valor, pensar no transporte aí no agronegócio de uma forma otimizada, de uma produção com qualidade e com a movimentação mínima possível, né? Por quê? Porque nós sabemos que estoque, produzir além, a espera, o transporte, a movimentação e os defeitos aí de qualidade, eles não são desejáveis pelo consumidor, né? E são aspectos que não agregam valor ao consumidor e nem à empresa, né? E aí, agora, eu vou falar um pouco do contexto lá, né, da empresa, do agronegócio que eu trabalho. É uma empresa que atua tanto na suinocultura, quanto na bovinocultura, quanto na produção de composto orgânico. Então, ela atua nessas 3 frentes. E até o ano passado, a gente tinha um frigorífico também, que industrializava, né, o suíno que era produzido dentro da propriedade, né? Então, a gente tem hoje essas 3 frentes, né, que a suinocultura, a bovinocultura, que é por meio do pastejo rotacionado, né, que a gente faz o rodízio do gado no pasto, né, tendo aí uma fertirrigação como forma, né, de acelerar esse processo de recuperação de pastagem. Então, para vocês terem ideia, hoje, a média nacional é de 1,2 animais por hectare e a gente chega a ter 8 a 9 animais por hectare dentro desse sistema.
Então, assim, é uma produção muito enxuta de aproveitamento aí o máximo possível de recursos, sem agredir o meio ambiente. Então, eu vou falar um pouco, né, desse processo, como que a gente faz esse processo. E dentro da suinocultura, a gente tem um processo de receber resíduos de várias indústrias da região. Dentre elas, a gente recebe o resíduo da PepsiCo, que é a Elma Chips, né? Então, o que que a gente faz? Né? Não é simplesmente pegar a batata, pegar os chips, né? Pegar o Doritos e colocar lá no coxo, né? Para o animal. Não é assim, né? É uma produção tecnificada, né? Da mesma forma que a gente tem na indústria de sapato, todo o molde, né, para produzir esse sapato, para ter ali aquilo que o consumidor quer, a gente também tem os nossos nutricionistas que fazem o cálculo do quanto que esse resíduo ele pode entrar na formulação. Ô, Lu, desculpa a ignorância. Ah, Você falou que são 8 animais que ficam que aproveitam o mesmo lugar? Como é que é? o mesmo hectare, Kel, é de Entendi. bovino. Isso é no bovino. Isso. Agora, para o suíno, eu vou mostrar como são as Essa instalações alimentação é para o suíno ou para o bovino? para o suíno, Ah, tá. para o suíno. Então, esses nutricionistas, eles fazem o cálculo de acordo com a necessidade energética do suíno, necessidade de fibra, de proteína, de gordura, de sal, e colocam, definem uma formulação para a ração. Então, essa ração, ela é em parte produzida com esse resíduo. Então, além, né, da batata que a gente recebe da Elma Chips, a gente tem também o salgadinho à base de milho, né, que é o Fandangos, os Cheetos Bola, o Doritos também entra um pouco da farinha de trigo, né? E a gente recebe também os resíduos de gordura deles, que é uma gordura, gente, que eles têm um controle de qualidade extremamente afinado. Então, assim, para vocês terem ideia assim, do volume que é descartado da produção, é muito grande. Por quê? Porque eles não, se sai um pouquinho do nível de sal, é descartado. Se o nível de umidade da batata ele tiver um pouquinho diferente, é descartado. A Ah, então, gordura, era isso que eu ia perguntar. Na verdade, isso são tipo dejeitos deles. isso são Ah, que resíduos legal, deles, sabe? Lu. É aquilo que foge o controle de produção deles e também, Kel, o que está próximo da data de vencimento também. Só que a data de vencimento deles, eles tiram de 2 a 3 semanas antes de vencer. Então, a Entendi. gente não recebe vencido, a gente recebe que está para vencer. Então, assim, é um volume muito significativo. Por exemplo, a gordura da batata ela é utilizada uma vez só. Então, só frita uma vez e é descartado. Né? Igual a gente tem todo o cuidado na casa da gente, né, de utilizar a gordura uma vez, eles também. Então, o volume de gordura também que é descartado, que passa para a gente, é muito significativo também. E, além disso, a gente adquire deles, né? Isso a gente paga por isso, mas é um valor muito menor do que seria do milho, por exemplo, né? E a mesma coisa a gordura. E a gente recebe também a batata deles, que não entra no controle de produção. Então, é uma batata, às vezes, descascada, mas que não foi para o processo aí do fatiamento. Então, essa batata, ela vai ou para compostagem, ou ela é aproveitada para o bovino. Então, a gente coloca nos coxos, né, lá no pasto. Então, além deles alimentarem pelo pasto, eles também adquirem, alimentam, desculpa, com essa batata. Então, aqui tem esse aproveitamento de recurso para quê? Eles combatem o desperdício deles lá na fábrica, né? Por quê? Porque eles estão gerando recurso quando a gente paga por esse recurso. E a gente
gera uma economia nos custos, né, da produção da ração. Uma outra questão também, né, de não desperdício, tanto das indústrias quanto para nós, é aqui, ó, a gente recebe de refeitórios de indústrias, né, que em Sete Lagoas tem a Iveco, tem a Sodécia, que é uma empresa que produz componentes automobilísticos, tem a OMR, que também produz componentes automobilísticos, tem a Vibra, que é uma indústria de processamento de frango. Então, a gente recebe dessas, da própria PepsiCo também, né, que é uma chips, os resíduos de refeitório deles. Então, o que, que a gente faz? Junta esses resíduos juntamente com o lodo que vem da estação de tratamento dessas indústrias. Então, esse lodo é um lodo orgânico. A gente só pode receber porque a gente produz o composto orgânico, que é um adubo. Então, a gente recebe esse composto orgânico, ó, esse lodo orgânico, vindo dessas indústrias, e a gente faz uma formulação que entra, né? Além disso, a cinza, não coloquei aqui, mas a cinza da queima de caldeira de madeira de reflorestamento também entra na nossa formulação. O capim que a gente planta e também a gente usa o dejeto suíno e o dejeto bovino. Então, a gente une esse conjunto de rejeitos, né? Tanto aqui, ó, que, por exemplo, é muito nobre você transformar um lodo em uma compostagem. Por que disso? Porque aqui, gente, a compostagem é um processo de transformação por meio, né, de bactérias e fungos, né, que vão deteriorando todo esse material e vai gerar um adubo que é muito rico para as plantas. E é um adubo diferenciado. Por quê? Porque ele vai sendo incorporado na planta, os nutrientes não são liberados todos de uma vez, como é um adubo industrializado. Esse é orgânico e ele libera os nutrientes para a planta gradativamente. Então, além da gente estar fazendo reaproveitamento, aqui vai havendo uma transformação, por exemplo, do metano, que seria gerado pelo dejeto animal, em gás carbônico, que vai sendo capturado aqui nesse processo de compostagem. Então, no início do processo, a gente vê a eliminação do metano, mas essas que a gente chama aqui de baias ou leiras, elas vão sendo revolvidas, misturadas por uma máquina, gente, que ela é totalmente automatizada. Ela faz o processo, ela vai e volta sozinha. Eu pequei aqui de não colocar essa máquina para vocês verem. Ela vai e volta de maneira automática, sozinha. Então, ela vai revolvendo, vai aquecendo esse material, estimulando essas bactérias que são essas bactérias que aquecem, e vão esterilizando esse material e deixando só aquilo que é bom e vai deteriorando até chegar numa temperatura ambiente, que é quando a gente comercializa o composto. Então, olha, para vocês verem, além, né, da gente ter um aproveitamento daquilo que é um rejeito de outra indústria, a gente gera um produto que é muito mais nobre do ponto de vista ambiental, que será comercializado, né? Uma outra coisa que a gente faz também de aproveitamento de recursos lá, a gente tem, junto com o dejeto suíno, a gente tem esses biodigestores. O que acontece aqui? O dejeto suíno, ele vai sendo filtrado e a parte sólida passa num processo que a gente chama de ecofiltro. É um filtro
que vai pegando a parte sólida que está no dejeto, secando ela, e essa parte seca é que vai lá para a compostagem, que eu mostrei. E a parte líquida vai entrando aqui, que é um grande tanque que a gente tem. Nesse tanque, essas partículas que ainda ficam do dejeto, elas vão sendo quebradas, vai haver uma fermentação por atuação de bactérias, e essas bactérias, elas produzem mais metano do que o dejeto produziria sozinho. E esse metano, ele não vai para o meio ambiente, ele fica aqui, ó, preso aqui. Então, ele fica preso aqui, e o que ele faz hoje? Ele gera, né, um aquecimento, ele gera um gás, né, o gás metano, né? E esse gás metano, hoje, ele move um gerador de energia. Então, hoje, a nossa energia, né, que era em torno de R$ 12.000, a gente, 80% dela é gerado por nós mesmos. Então, ao invés do dejeto estar gerando metano que vai para a atmosfera, que é um dos gases, né, responsáveis pelo efeito estufa, ele é preso aí, né, encapsulado, e ele vai sendo convertido em energia, né? Então, além disso, nós estamos utilizando menos energia da CEMIG, que por sua vez utiliza menos água, né, e etc, né? Então, esse processo aqui faz com que a gente utilize menos do ambiente e dê um destino saudável para uma atividade nossa. E, além disso, essa energia faz também, gente, um aquecimento desses leitões. Todo leitãozinho, igual um bebezinho aqui, ele precisa de aquecimento para ele viver. O frango também, da mesma forma. Ele precisa estar bem aquecido, numa temperatura boa, para ele viver. Então, esse aquecimento que antes era feito por lâmpada, como está aqui, chega hoje um tubo que solta um vaporzinho quente nesses leitões. Então, eles ficam o tempo todo aquecidos, né? E a gente não gasta essa energia mais, né? E é também vindo esse vapor quente, vem do biodigestor. E a gente tem no processo nosso mais lagoas. O que sobra do biodigestor, né, passa lá, o que é excesso para o biodigestor nessa geração aí de energia, para as bactérias, ou seja, que ultrapassa o limite dele, de líquido, são canalizados para essas lagoas aqui. Essas lagoas, gente, elas são utilizadas para fertirrigar os pastos. Por isso que a gente consegue ter uma ocupação de gado muito maior do que outras empresas, né, de bovinocultura que têm o pasto normal, sem ser o pastejo rotacionado, que utiliza a fertirrigação. A fertirrigação, gente, ela é muito mais do que água, né? Ela tem um conjunto de nutrientes ali que são muito enriquecedores para a planta. Então, a gente tem ali, né, uma nutrição, é como se a gente trouxesse mais nutrição para a planta. Por isso que o pasto, ele cresce muito mais rápido. E a gente, como o próprio nome fala, é pastejo rotacionado, a gente deixa o gado poucos dias em cada piquete, que são áreas cercadas. Então, o gado fica pouco tempo ali, para não deixar também baixar muito o pasto, e ele já vai para uma outra área que está cheia de alimento para ele, que já recebeu há mais dias essa fertirrigação. Então, ele vai rodando entre esses pastos e tem sempre alimento para ele. E o que é bacana disso, gente, porque ao invés da gente comprar adubo, né, tá tirando aí nutrientes aí da natureza, a gente está o quê? Prolongando a vida útil, né, do dejeto suíno, que é o cocô lá do suíno, né, e prolongando a vida dele, né, e gerando alimento com isso, né? Então, a gente gera alimento para o gado, que por sua vez, o gado, o suíno são alimento
aí humano, né? Ô, Luciano, eu Oi, fiquei com dúvida nessa fertilização. Assim, sim, vocês usam um pouco daquele gás metano ainda, né? Que você falou do que estava naquela base do biodegradável. biodigestor Isso, aqui, vocês né? usam, Aqui, isso. isso. Pode passar o próximo. Aí, Ele, aí você controla. Aí nesse solo vocês usam alguma parte desse gás metano ou não? ele ainda tem, porque aqui, ó, o que que acontece? Lá no biodigestor, parte desse gás metano, ele é transformado em nitrogênio, hidrogênio, carbono, sabe? Mas ele ainda tem. Então, quando vai para essas lagoas, a gente ainda tem, a gente está, sim, gerando um pouco de gás metano. Mas ele é muito menos do que geraria se a gente não tivesse fazendo esse projeto da biodigestão do dejeto, sabe? Aí, tipo, essa parte do gás metano que ela é composta por carbono e nitrogênio, ela vai ficar enriquecida e vai, junto com a água, vocês vão Com jogar ela água. no solo para ela agilizar o processo do crescimento do capim, vamos supor. É Isso, da isso? pastagem, isso Você mesmo. sabe me dizer se tem assim, alguma atividade enzimática ali dentro? Ou é apenas só nitrogênio, fósforo mesmo, e a atividade química que faz com que seja mais rápido? Olha, no pasto eu não sei, mas dentro do biodigestor tem, porque na verdade o primeiro processo é a quebra do dejeto. Depois, a própria atuação das bactérias com as próprias enzimas delas. Vai havendo os processos, uma delas que estimula a fermentação e depois que estimula a metanogênese. Então, são processos aí que vão em cadeia, sabe? Para até chegar a essa formação maior de gás. Tanto é que a gente coloca alguns ingredientes nesse biodigestor, por exemplo, é, o, o, o estrume cru do bovino, a gente também coloca no biodigestor, por quê? Porque as bactérias que fazem essa maior produção do gás metano, elas têm características de ruminante como o gado. Eu não posso ter só o dejeto suíno, eu preciso colocar um pouco do dejeto suíno, bovino também. Então, para estimular esse processo, sabe? Esse é um projeto que a gente faz em parceria com a Embrapa. E agora, um novo projeto que nós vamos testar como piloto para eles é da gente utilizar como é que eles chamam, gente? São bioativos, são algumas, não são bactérias, fugiu o nomezinho, mas são inoculantes mesmo, sabe? Que a gente chama de isca. A gente coloca alguns bichinhos lá aumentam a fixação de nitrogênio e o controle de pragas também para a capineira. Então, nós vamos receber isso também dentro da plataforma bio, né? Que não nada químico, através de estudos da Embrapa que eles tornam. Eles descobrem, né, que alguns animaizinhos, né, eles usam muito insetos que ajudam na fixação de nutrientes também. Então, além da gente levar esses nutrientes, agora nós vamos começar a fazer esse projeto, é um projeto piloto, nós vamos começar os testes agora para introduzir na lagoa, porque é dessa lagoa que vai para a fertirrigação. Então, para a gente verificar, né, através de análise que a gente faz, a gente sempre faz um acompanhamento das análises de solo também, para que a gente cumpra todo o processo ambiental de uma forma muito adequada, sabe? Análise de solo em várias profundidades, e a gente faz sondagens nesses tanques, vocês podem ver que os tanques são todos revestidos,
para realmente a gente tentar realmente contribuir com o meio ambiente, mas não assim, um processo, falar assim, nós fazemos tudo só pelo meio ambiente. Não, porque é negócio também, né? Porque a gente sabe que dessa forma a gente contribui para o meio ambiente, mas que também gera recurso para a gente, né? Que melhora a ocupação, né? Que a gente consegue transformar um problema em solução, né? Por exemplo, aquele lodo e esse resíduo de refeitório, a gente cobra para receber, né? As empresas, elas nos pagam para a gente tratar. E a gente trata através de quê? Da compostagem ou da fertirrigação. Então, por exemplo, tem unidade, né, de produção de leite, daí também. O leite que está fora dos limites de qualidade deles, às vezes que tem uma acidez maior, às vezes porque balançou muito no caminhão, tem uma série de questões, assim, às vezes o produtor colocou água junto com leite, então não está no teor adequado. Então, a gente recebe esse resíduo de leite que vai para aqueles tanques e vão também para a fertirrigação, né? Porque eles são diluídos e tal. Então, são processos que são negócio também, né? A gente melhora o custo e, junto com isso, gera novos negócios, né? E aqui, considerando aí, né, a questão do Lean Manufacturing, um dos aspectos é reduzir movimentação e transporte. Então, por exemplo, quando a gente está utilizando esses resíduos que são da redondeza, são da nossa região, a gente reduz também transporte, né? Que aqui não é um polo produtor de milho e de soja. A gente traz principalmente da região próxima a Brasília, né? Paracatu, essa região. Então, a gente reduz também, né? Todo, né, a poluição e todo o esquema de compra de milho e de transporte, né? E a gente também, dentro desse processo, entre a movimentação do dejeto para os tanques, de um tanque para outro tanque, para a fertirrigação, a gente faz toda uma movimentação aí, colocando... Gente, para vocês terem ideia, a nossa área ela é pequena, ela é 163 hectares só. E ela é totalmente aproveitada. Assim, para vocês terem ideia, tem período que a gente tem mais de 1.000 cabeças de gado. Então, assim, tem 7.000 animais em termos de suíno. Então, assim, a gente tem um aproveitamento, né, de área bem interessante, é de produzir mais com menos mesmo. E em termos de controle de qualidade, que é outro pilar aí do Lean, né? A gente quer produzir o suíno e o bovino dentro dos parâmetros de qualidade que o cliente deseja. Então, assim, a gente tem um laboratório de inseminação artificial, né? Onde a gente opta pelo que a gente chama de genética líquida, que é esse aqui, ó. É feito todo um estudo, gente, desse sêmen. Então, por exemplo, qual é a linhagem desse macho? Né? É um macho que traz mais nascidos, traz menos nascidos mortos, né? Da mesma forma, a fêmea que vai ser inseminada, a gente sabe se ela tem repetição de cio ou não, se é uma fêmea que tem produzido menos animais, mais animais. Então, é feito todo um controle dentro da granja para que a gente consiga ter uma boa produtividade, mas também que produza um animal desejado pelo mercado, por exemplo, em termos de nível de gordura, né? Porque hoje o consumidor quer uma carne magra. Então, esse sêmen, ele tem que ser de uma evolução genética que traga mais carne magra. Então, é um controle, né, de qualidade que é feito em todo esse processo. Além disso, o que a gente faz? A gente faz aqui uma produção puxada, a gente faz estudo de mercado e programa a produção, considerando todas as etapas, desde a inseminação
A parte da gestação, da maternidade, da creche, dos animais na creche, animal na recria, na terminação, que é quando eles são vendidos para o frigorífico. Então, a gente considera os tempos de produção e as quantidades em cada fase, de maneira que eu venda, saia por semana, ou seja, atinja a data de saída, que é o número de dias que o animal está na granja, que ele saia dentro do período planejado no peso desejado. Então, é o que? É um fluxo, é uma cadeia. O animal entra, é processado, ele sai. Então, quer dizer, um ciclo, inclusive financeiro e de estoque, de utilização de espaço todo pensado, né? E para a gente trabalhar aqui eficiência e eficácia, né? Uma questão que eu falei é assim, uma evolução da genética mesmo, né? Para estar trabalhando a eficácia, para estar realmente atingindo esse consumidor da forma que ele deseja. Olha, essa evolução do tanto que se tinha de gordura, a gordura que se tem hoje, né? Então, foi uma evolução aí, muito graças à genética, à nutrição adequada, né? Aqui, eu coloquei de eficiência, a gente hoje abastece esses silos e todo o abastecimento interno dos galpões de maneira automática. Então, esses silos, eles são abastecidos com tratores, né, com graneleiras, e eles são canalizados aqui por canos que vão aqui para o galpão, que chega nesse coxo aqui. E esse coxo, ele é legal porque ele não gera desperdício de ração, ele só vai descendo aqui à medida que o animal come, ele encosta aqui no coxo. Então, só desce o que ele come. Ao passo que antes, gente, o coxo, ele ficava cheio de ração, era abastecido manualmente, e eu tinha que retirar tudo o que tinha no coxo, porque senão desenvolve fungo, né, e afeta o animal, que era jogado fora, né? E outra coisa, para melhorar aqui, né, o quanto que ele vai converter ração em quilos, né, de peso, tem muito a ver, gente, com bem-estar animal, sabe? Então, eles precisam ter espaço. Antes, as baias, elas tinham muito mais animal, hoje tem muito menos animal. As salas são climatizadas, eles ficam lá no friozinho, tem ventilador e tudo. Por quê? Porque eles produzem mais, né? E junto com isso, a gente ainda tem um respeito a eles. Professora Luciana, deixa eu te perguntar. A questão de quando a ração parava de servir, vocês conseguem reutilizar ela também ou ela não consegue? Caso tenha desperdício da ração. Hoje o desperdício é mínimo, sabe? Por Uhum. quê? Porque ela só vai descendo à medida que ele vai comendo. Então, ele tem sempre ração nova. E essa ração, a quantidade de ração, ela é calculada conforme o número de animais de cada fase. Então, a gente só produz o quanto tem de animal, considerando, né, o quanto que ele consome por dia. Então, assim, o abastecimento, ele é praticamente a conta do que eles vão consumir e só se cai fora no momento que ele encosta o focinho ali para soltar a ração, sabe? E quando tem o pouco resíduo que tem, vai para a compostagem. Ele é aproveitado lá, mas hoje ele é mínimo, ele é muito pequeno mesmo. E, gente, alguém quer falar? Pode falar, gente. E aqui a gente tem, eu coloquei, né, os projetos de melhoria contínua, né? O que aconteceu? Muito a partir da evolução genética, de muito estudo genético. Antes o animal ele tinha 70% de gordura, hoje ele inverteu. Ele tem 30%, de 30% a 20% de gordura. Então, foi um processo de melhoria contínua aí, né? Numa evolução, principalmente genética, e de muita evolução de técnica de manejo, de cuidado com o animal, de bem-estar animal, momento de colocar a ração, o período que eles alimentam, a gente alimenta 2 vezes ao dia, né? Abastece 2 vezes ao dia.
Então, tem várias coisas que foram sendo estudadas com muita ciência para chegar até aqui. E outra coisa também, hoje a gente chega ao peso ideal em menos tempo, né? Então, a gente melhorou também por meio da genética e da nutrição e do manejo, né, esse alcance do peso ideal em menos tempo. Então, a gente consegue tirar o animal com menos dias que antes. Então, para a gente já ir fechando, né, aqui dentro do Lean, a gente tem uma gestão de pessoas, né, com muito envolvimento, que precisa ser pessoas capacitadas, que realmente vão colaborar, né, trazer sugestões para o processo. Uma gestão de processo muito estudado, dentro de boas práticas mesmo, né, que são aquelas que realmente dão resultado, que respeitam o meio ambiente, que respeitam o animal, né, e com muita tecnologia. Olha, essa questão de iluminação, a questão do coxo, né, hoje a gente tem também o nosso abastecimento pelos silos, mas existe já os robôs que fazem o abastecimento, eles vão caminhando aqui no meio, né? Aí tem os coxos aqui ao lado, tem robôs que fazem esse abastecimento automático. E também, gente, a gente utiliza de sistemas, né, que fazem toda a gestão, a gente sabe cada porca é numerada, a gente sabe quando a gente tem que descartar essa porca, que não vale a pena mais alimentar uma porca, né, o momento da reposição dela, que ela vai gerar mais animais nos partos, né, então, assim, é tudo muito afinadinho e faz esse controle para não ter estoque também, muito graças ao sistema. Gente, a gente tem um refinamento de informação com muito indicador, com muita informação para tomada de decisão e de intervenção, né, inclusive tecnológica. Então, pelo Lean, né, o que nós fomos trabalhando? Melhoria contínua, ciclos mais curtos, né, gestão da qualidade para produzir aquilo que o mercado quer. E com isso, gente, a gente tem uma redução de custo muito significativa, seja reduzindo desperdício por tudo aquilo que nós fomos buscando, pela tecnologia, pela capacitação das pessoas, pela gestão de resultados e intervenção. Então, a gente fala que o Lean, ele é muito gestão de pessoas, de sistemas, de tecnologia, né? E da gente saber, né, gerir os ciclos e entender que a tecnologia ela está lado a lado com o homem. E hoje, né, uma questão que nós descobrimos aí ao longo do tempo, e já finalizando, que a economia circular, que é essa que melhora a utilização dos recursos, né, que eu fui dando exemplo, de tentar reduzir transporte, de tentar prolongar a vida útil utilizando matéria-prima, né? Então, se a gente tem o dejeto, por que nós vamos comprar adubo? Se a gente tem indústrias da região que têm resíduos, por que não aproveitar esses resíduos na nossa formulação? Né? A gente tem aqui também aquela Massas Vilma, aqui perto, que a gente compra deles o resíduo de macarrão e resíduo de aquela farinha que faz bolo, né, para massa de bolo, também que o nutricionista faz o cálculo, entra na formulação. E a gente já pensa, né, todo esse design do produto para já utilizar desses recursos, né, sem deixar de atender bem, né, esse consumidor. Então, quando a gente alia a economia circular, que é uma nova tendência em termos de indústria, então a gente tem essa parceria com grandes indústrias da região, né, unindo o agronegócio à indústria, né, e junto com os princípios ali do Lean Manufacturing faz com que a gente tenha uma granja competitiva, né? Os nossos indicadores de resultado, é o melhor de Minas Gerais. Então, assim, a gente é muito trabalho, muita tecnologia, muita gestão de pessoas e muito amor pelo agronegócio mesmo, tá? Eu nasci e cresci no agro, então eu sou a maior defensora e acredito muito no agro, e bem tecnológico mesmo. Então, gente, eu queria agradecer muito, né, a Raquel
pelo convite, né? Por ter essa possibilidade, né? De partilhar. E assim, eu tenho muito amor, né? Pelo que eu faço. E assim, principalmente porque a gente vê resultado, né, naquilo. Então, assim, eu não quis, né, esgotar e não quis falar da indústria separada do agro, porque eu vejo as duas juntas, né? E Não, também foi quis sair da perfeito. rotina, né? A gente só vê falando de indústria, né? Foi perfeito. Pelo menos. E vocês conseguiram absorver? Tiveram algumas dúvidas, curiosidades? Curiosidade deve ter um montão, né? Eu tenho algumas perguntas, eu não diria, mas eu tenho uma pergunta aí que me deixa assim meio curioso. Qual que é o Sim. maior desafio que você enfrenta hoje nesse processo? Olha, eu vou te contar um segredo. Foi lidar com os órgãos públicos. Infelizmente, sabe? Porque a gente tem um esquema ambiental que, assim, a gente é referência para esses órgãos, sabe? FIENG, FAENG, nós estamos o tempo todo sendo case deles, é, aqui da prefeitura, recebemos um tanto de prêmio, nós ficamos em segundo lugar dentro desse quesito de sustentabilidade num programa desenvolvido pela USP. Então, assim, e ao mesmo tempo, em todo momento que a gente tem que fazer renovação de licença, a gente encontra muita dificuldade. Então, assim, o empreendedor, ele quer fazer direito e mesmo assim ele encontra dificuldade, sabe? A burocracia é muito grande, a lentidão, e também, às vezes, por exemplo, nós cumprimos alguns aspectos, eles, na verdade, houve desvio, eles perderam os papéis, depois eles encontraram esses papéis, e mesmo assim, eles fizeram com que nós começássemos nosso processo todo de novo, mesmo eles admitindo. Então, assim, tem várias coisas que trazem um desgaste muito grande nesses momentos. Hoje, graças a Deus, nós estamos com licença novíssima aí por 10 anos, né? Então, nós vamos respirar bastante. E, assim, a gente gostaria de ter muito mais parceria, sabe? Nesse momento também, porque a gente quer fazer bem feito, a gente quer cumprir, a gente quer fazer, mas às vezes talvez pelo fato de que existe, né, empresas que talvez não sigam corretamente. E eles têm um nível de exigência maior, de rigidez maior, mas também tem que ter o olhar, né, do negócio, o olhar também aberto para quem quer fazer, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, sabe, que nós temos. Você está vendo o chat, Lu? Tô, A Rede Lu está verdade. perguntando. É muita coisa por trás, né, gente, de o quanto que tem de tecnologia em genética, em nutrição, em Eu manejo, estou pensando em aqui que meio esse Luiz está mais ambiente. bem tratado que eu. A gente tem que tomar banho para entrar lá. A pessoa não entra, é só com a carteirinha de saúde. Então, assim, é muito cuidado que a gente. Misericórdia. Agora, sabe o que que eu achei mais interessante? Às vezes até desperta o interesse de vocês, porque a todo momento, quando a gente estuda só pelos livros, né, e assim, não tem muita habilidade na prática da indústria ou do agronegócio, como é o seu caso, tem as expertises das duas aí, atividades, mas a gente conhece os processos, mas muito distante. E você trouxe para a gente uma realidade, assim, eu comecei a entender assim, gente, então o sistema Toyota, a ideia de uma produção sem desperdício existe mesmo, né? Ele é de verdade, né? Produzir com o máximo de qualidade, aproveitar tudo, né? Não sobrar nada, tudo que eu puder fazer é melhor. Sim.
e dá resultado, né? Que não é aquela coisa da teoria que às vezes porque nós somos uma média empresa, nós não somos uma grande empresa. Então, assim, é a gente acreditar que a teoria ela vai adequar ao tipo de negócio, você, como gestor, leva para o seu negócio, né? Adequando o contexto dele ao porte dele, né? Então, Pois assim, é possível. E, assim, o que é dito lá, há tantos anos atrás, né? A gente vê cada vez mais com a exigência para a gente ser competitivo, para a gente ter retorno, né? Que a gente empregue esses princípios, né? pois Por é. quê? Porque Deixa eu eles, os pensar uma coisa. detalhes dele têm tudo a ver com retorno. Tudo a ver. Aliás, eu acho que toda essa história que a gente fica achando que a química é mais importante, que, aliás, não é que um é mais importante que o outro, eles se Tudo completam, junto. Uhum. né? Mas eu acho que a gestão é meio que impõe, né? Olha, não tem jeito, vai ter que fazer isso. Sim. Não tem como, agora é isso, né? Então, É. tipo, ela meio que vai determinando, né? Quem é a vez de quem aparecer. O que eu queria saber, Lu, só para a gente finalizar, se é que ninguém mais quer perguntar, é, na realidade, quando eu falei que você viria, você vende a carne. Foi até o ano passado a gente vendia a carne. Só que aí nós vendemos o frigorífico para concentrar nesse negócio que é a gestão de resíduos para as indústrias, né? Por meio da compostagem e da fertirrigação, que precisava de concentrar energia, conhecimento, tanto que eu terminei agora um MBA em engenharia ambiental e sanitária, para ter esse conhecimento para unir com a gestão. Né? Então, assim, meu pai é agrônomo, né? Claro que ele tem esse conhecimento, mas como que a gente leva isso para a gestão? E até porque nós fomos crescendo o frigorífico e ele ficou num porte que a rentabilidade dele ficou num patamar muito complicado, porque a gente não era nem pequeno nem grande. Ah, tá. E aí a gente lidava com uma margem que era uma margem, mas só que tinha um negócio que era muito mais promissor, né? E que a gente precisava concentrar, inclusive, capacidade de investimento, né? Lá foi um momento que nós decidimos vender, e aí hoje de outra pessoa. Né? Então, até Ah, ano porque passado. eu mesmo já pedi um tanto de barreirinho e aí eu tô assim, oh meu Deus, acabou. Não, agora ele é de outra pessoa, continua, né, no espaço, mas é de outra pessoa. Foi uma Entendi. Eu pessoa que utilizo o trabalhou mesmo nome, conosco lá e tal, foi escolhido a dedo, mas mas não utilizo o mesmo nome. não, chama Petitoso agora. Ele utilizou um tempo para fazer a transição da marca, mas como a gente tem o registro da marca no INPI e tal, Não fazia nem de sentido. outras coisas também. Aí nós deixamos um tempo, né, Em para ele Pouso fazer essa Alegre transição. existe, Lu? Será? O quê? A carne. Não sei te falar, Kel, mas eu vou olhar. Eu te falo. Depois vocês olhem, pessoal, como é que chama? Apetitoso. Deixa eu te perguntar mais uma coisinha, aproveitando assim que a gente Sim. nunca tem a oportunidade de ter uma pessoa contando as experiências na área. Na hora que vocês pegam os rejeitos da indústria, né? Quando vocês vão formular a ração e tal, vocês conseguem ter um aproveitamento de quanto por cento, mais ou menos? Quanto por cento vocês conseguem diminuir de assim, como é que eu posso dizer? Quantos por cento você consegue Eu aproveitar, economizo. sem gerar desperdício, sabe? É 100%? O resíduo eu uso 100% dele. Agora, esse resíduo, na formulação, em relação aos outros ingredientes que a gente está substituindo, traz uma economia em torno de 30%. Ah, tá. E a gente usa totalmente o resíduo. Por exemplo, o leite, ele já vai para canalização, que já vai cair para o tanque, que vai ser canalizado para a fertirrigação. A batata, o salgadinho, tananana, já vai para a área que faz a moagem, já vai para a fábrica de ração e já vai ser totalmente utilizado, entendeu? Pô, legal. Obrigado. Nada.
E aí, pessoal? Ô, Mina, eu estou imaginando isso com os morangos. Tem Sabe o que que usar ela o falou comigo? composto lá no morango. O morango vai adorar. Sabe o que ela falou comigo, Lu? Que para fazer o trabalho no morango é tudo manual. Qual que é o sistema de produção seu, Yasmin? É Manual? totalmente manual. Mas é estufa? É estufa que vocês têm? Ah, sim. Ai, é lindo, né? Tem controle de temperatura, umidade, essas coisas? É hidropônico, né? Hoje tem muita coisa bacana também. Ah, da irrigação. Legal. Porque hoje tem esquema que não é caro, né? De irrigação para não ter o gasto a mais de água, nem ir a mais para a planta, que ele já faz, né? Ele mede a umidade e libera o tanto, né, de irrigação necessário. É muito bacana. Isso, ai que lindo! Eu acho o máximo. Excelente. Mas deve ter muita perda também, né, Lu? Você fala do, Falo, de ser totalmente manual, imagina. o do morango, né? É, Ó, deve ter, por exemplo, na própria colheita, tem que ter muito cuidado com o manejo na colheita, no manejo no transporte, na embalagem, né? Para ter o mínimo de, de perda, né? Porque às vezes machuca, né? A fruta. se tivesse um lugar que nem a Bairinho para poder comprar os rejeitos, era ideal, né, Pois menina? é, de fazer esse aproveitamento, né? E Porque também uma coisa, nós já tivemos plantação de banana antes de ter o gado. A gente tinha, porque aqui tem um lugar próximo, a gente vendia para a fábrica de doce. Aqueles que estragavam, os menores, né? Assim, vocês também, né? Que aqui tem uma cidade chamada pois Baldinha, é, ela deve é ter a doce. capital do doce. Compota, né? Isso, a gente vendia as bananas menores, ou aquelas, por exemplo, os cachos que às vezes que a gente revestia, às vezes no transporte, transporte com espuma, mas às vezes não soltar a fruta ou não encaixar, estragava. A gente vendia para as fábricas de doce de baldinho, aí acaba aproveitando, né? Ô, dó, nem os pequenininhos, a fábrica de doce, de coisa não aproveita, não. Ah, pro doce, sim. Aí, tá vendo? Ó, Yasmin tá na linha barreirinha, ó. Aproveitando bastante, muito bem. Edmila também mexe com isso, né, Edmila? Esse pessoal que todo mundo mexe com isso, nunca vi. Aí, que legal. E, Eu gente, não. Eu não consigo mexer nisso, não. por que não? Se você começar, você vai apaixonar, você vai querer nunca mais sair. É, Nunca mais, talvez. você Eu vou vai tentar ver. algum dia. Entendi, É Mila. maravilhoso. Nossa Senhora. Engraçado demais, é uma realidade totalmente diferente, né? Quando eu mudei lá para Machado, eu acordava 7 horas da manhã, esse povo tá tomando o segundo café, ué. É, E nós aqui em Sete Lagoas, nossa vida é muito noturna. isso mesmo, gente. É tudo lindo, gente. A gente faz os testes, né, com o composto. Sim, o retorno da planta que a gente vai acompanhando é muito bacana. É trabalhoso, É, trabalhoso, tem muito trabalho. E é assim, é um processo que, por exemplo, o resíduo ele chega com cheiro e sai um composto totalmente sem cheiro. Você mas eu pega acho ele na que mão, ele tem cheiro fica de aí terra. uma dica massa, que e uma estratégia que parte dessa coisa, não só da qualidade, como de pensar num sistema de produção enxuta, que é a ideia de repente, arrumar parceiros para poder criar estratégias para trabalhar junto, né? Porque É aí um igual. compra de jeito, o outro, né? Sim, na verdade, a gente tem, por exemplo, a parceria, né? A Agroceres é que faz
a gente compra os reprodutores deles, parte da genética líquida é deles. Os veterinários deles são os nossos nutricionistas, então eles são nossos parceiros. A Embrapa, aqui em Sete Lagoas, a gente faz piloto gerando conhecimento que eles depois vão disseminar. Mas a gente tem essa parceria e está sendo gerado conhecimento para a gente também. A gente tem a contrapartida da infraestrutura, de ter abertura para os testes, né? Mas essa questão tanto de conhecimento quanto de parceiros que têm interesse no seu negócio também. Fornecedor, gente, traz muita inovação para as indústrias, né? Para o agronegócio da mesma forma, né? O Jorge está te perguntando alguma coisa. Se tem a questão dos jovens. É engraçado, gente, os jovens estão voltando, né? Então, por quê? Porque está tendo tecnologia. Não está tanto, tem cheiro, tem essa coisa, mas tem muita tecnologia. Hoje a gente trabalha muito menos com mão de obra. A mão de obra, por exemplo, quando nós passamos a fazer aquele abastecimento da ração, né? Quando a gente faz a compostagem com sistema automático. Então, muita coisa reduziu muito mão de obra. Mas, para gestão, é uma mão de obra que é uma mão de obra muito mais inteligente. São os operadores de máquina, né? São o pessoal da pá carregadeira, dos tratores, né? Daqueles que abastecem, o pessoal que trabalha em laboratório. Então, tem uma mão de obra que é mais tecnificada hoje, né? Então, assim, os filhos estão voltando. Eu tenho visto, depois vocês acompanham o Senar, ou a própria FAENG, com muito caso de sucessão aí, que o pessoal que antes, né, os pais não queriam que os filhos ficassem na fazenda, eles queriam que eles fossem médicos, advogados, gestores, engenheiros, mas não queriam que eles trabalhassem no campo, eles trabalhavam para estudar os filhos. E hoje, eles estudam os filhos. Eu vi hoje um caso de uma advogada, que ela cuida de todos os processos, trâmites de certificação, de comercialização, de muita coisa ligada à empresa rural. É um grupo, né, da família dela. Então, assim, tem lugar para muito segmento. Gente, o pessoal está voltando. Aqui, Luciana. Tá? Diga, Alicia. Então, eu vi que ela falou da questão que tudo isso que eles fazem de reaproveitar, eles têm uma economia maior por conta de, ela falou de luz, mas essa economia não acaba sendo utilizada por conta, tipo, a tecnologia. Esses maquinários eu acredito que sejam muito caros, aí não acaba atrapalhando essa economia? Olha, na verdade, tem lugar para os engenheiros também, sabe, gente? Por quê? Os engenheiros, lá nas empresas rurais, eles criam possibilidades que se adequam ao porte e ao tipo de negócio, né? Então, por exemplo, o robô, ele era caro para a gente, mas essa alimentação por gravidade dos silos, ela era possível para a gente. Por quê? Por exemplo, esse investimento no gerador, né, para a geração de energia própria, nós já pagamos em menos de um ano. É o que nós reduzimos na conta da CEMIG, nós já pagamos esse investimento. Então, assim, são investimentos que a gente paga em pouco tempo, sabe? É uma substituição do humano, mas, gente, cada vez mais não tem substituição para aquelas pessoas que pensam, né? Tem para aquelas que apertavam parafuso, mas pessoas que pensam, criam ideias que vão tornar possível a adequação da tecnologia para aquele negócio, tem lugar, né? Tem lugar para pessoas criativas que buscam alternativas, proativas, então, observadoras, curiosas, vai ter lugar. Mas essa preocupação também em fazer, em construir um negócio assim, pode, por exemplo, a partir de um
um plano de negócio que eles vão aprender Sim, lá não, a em gente faz uma análise de marketing, investimento, desenvolver um faz. projeto, chegar num banco, pedir um financiamento, fazer o negócio, não? Sim, sim. Ô, Primeiro a gente Luciano, olha se é viável. Se for viável e pagar em pouco tempo, Luciana, essa possibilidade de você reduzir a conta de energia por conta daquela geração que de vocês fazem de energia. energia com metano, né? Isso. Usando aquela biobase, acho que chama, né? Vocês já pararam para pensar que se vocês, não sei, mas se vocês na empresa tivessem optado por uma energia solar, vocês seriam mais econômicos em questão da energia? Ou seja, seria mais econômico e sobraria mais recursos? Porque vocês têm uma diminuição de custo, mas acredito ainda que vocês pagam energia, né? Porque ela não é totalmente sustentável Mas e aqui, autossuficiente. tem a parte que vai para a lagoa, que é usada na fertigação. Mas, se eu optasse pela energia solar, eu também, desculpa, gente, estou com dor de garganta, tá? A gente também não teria uma solução ambiental para o dejeto. Então, é assim, ela gera energia, gera economia, mas também está resolvendo um problema, um passivo ambiental que teria. Se a gente não tivesse esse tipo de utilização, sabe? Que as granjas, elas precisam ter esse destino, Aí isso aí ia ter que ter um outro gasto para resolver isso. ter outro gás para resolver isso. Mas essa grana que vocês gastam ainda, porque tem um custo ainda, vocês não poderiam optar, em vez de estar pagando para a CEMIG, no uso casual, vocês fazerem uma implantação de painéis solares, e aí você iria estar mais reduzindo ainda mais o custo que você já tem? Não seria Bom, possível? na verdade, a gente produz energia sobrando. Por que que a gente só está usando 70%? Porque a gente não tem, até para pagar esse investimento, e nós quisemos dar uma respirada, porque a gente precisa colocar uma outra chave, que a gente chama de chave de distribuição, que vai conseguir aproveitar 100% da energia, ainda vai sobrar. Aí a gente começa a gerar crédito com a CEMIG, que a gente pode utilizar, por exemplo, na casa nossa, como sócio, sabe? Na casa dos sócios, você começa a poder utilizar isso. Então, acaba que você vai gerando mais economia. A gente não usa tudo, porque a gente ainda não consegue distribuir essa energia gerada. Parte dessa energia está sendo queimada, porque a gente ainda não consegue distribuir ela toda. Tá sobrando, né? Aí, Está Ivan, sobrando. nós aqui temos que pagar e eles lá sobrando. Então, né, manda um pouquinho pra gente aqui. Vou mandar, gente. Eu também estou querendo aqui na minha casa, ó, que eu estou pagando CEMIG. Estou querendo Nossa, logo e eu comprar vou essa falar com chave, você, aí viu? fica lá pagando mais um tempo para a gente usufruir disso, né? Em casa não vem menos de 400 mais não. Ai, gente, está muito caro. Então, horror, CEMIG e água. A água também subiu muito. Não, mas é tudo de gás. Tudo, gente, carro não pode andar mais, não, só bicicleta. E, E nossa, carona colaborativa. não é? Ô, pessoal, mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui. A gente já cedeu um pouquinho de tempo, mas isso não é problema. A Lulu é uma gracinha. Eu sou da família, como disse. Foi o Ivan que falou que parecia que era uma reunião familiar. Nós não somos parentes, Outra não, mas nós ideia, somos a amigas. Ana me viu grávida, então, Foi, assim, não tem jeito dela não chavecar a Vavá. com certeza. Não, me viu na sala de aula toda inchadona, De enorme. barrigão. Isso mesmo. Então, gente, qualquer coisa você pode passar meu e-mail, que eu estou à disposição, tá? Quem tiver dúvida, quiser trocar ideia de alguma coisa, estou super à disposição, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a caminhada de vocês aí, tá? Kel, Obrigada, viu, Lu? muitíssimo obrigada pela oportunidade, muitíssimo obrigada a cada um de vocês aí que estava aqui ouvindo.
Tá bom? Luciana, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade aí, tá passando essa experiência aí de vida e tá passando esse aprendizado pra gente. A gente que tá fazendo o curso agora se formando vai agregar muito. De Que verdade, bom. muito obrigado pelo seu tempo, pela essa disponibilidade, essa boa vontade de responder nossas perguntas aí. Agradeço de verdade, viu? Você é muito fofo e cordial, tá? Você é muito lindo. Mas E para mim é é um isso. prazer estar aqui, tá bom? Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, galera. Vocês são 10. A palestrante é muito gente boa, né, Raquel? É um Muito boa. amor. Explicando assim, muito legal mesmo. É, Obrigadão, viu, pela palestra, viu, Raquel? obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Adorei. Espero ter agregado. A gente nem sentiu o que a gente aprendeu. Nossa, eu gostei porque esses tempos atrás eu comecei a ter um interesse pela agronomia, agora percebi que eu posso estar trabalhando na agronomia na área que eu já estou praticando, eu não sair de uma para Olha entrar só, na outra. massa, Gostei né? muito. Pois é, que ótimo isso. Isso eu nem Muito imaginava. obrigada, viu,